Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André, o Johnny, e estou com... Está com alguém que se chama Lucas Dude. E aí, André? O famoso, não poderia ser outro? Já pensou se não viesse esse Lucas Dude depois aqui, cara? E os caras... Será que as pessoas pensam que você e eu somos amigos um do outro e só temos nós de amigos, que ultimamente só tá aparecendo eu e você aqui, né? Caralho, é verdade, cara. É possível, na verdade, é comum o otaku não ter muito amigo, né, cara, na verdade. Nós estamos simulando a vida do otaku, que geralmente só tem um amigo. Caralho, velho. Se bem que mudou muito, né? Recentemente, essa parada aí... Agora você tá vendo o sonho, André. Vou te ser bem sincero, porque quando eu era mais novo, não tinha ninguém que assistia anime, tá ligado? E era só eu, somente eu. E depois de muito tempo, comecei a conhecer as pessoas. Porque, mano, a época de infância, assim, que não tinha Netflix, não tinha serviço de streaming. E mal um computador em casa, velho. Nós passávamos uma fome ferrenha, velho. A gente tem um episódio inteiro sobre essa parada. Eu nem lembro, não faço nem ideia quanto tempo faz que a gente gravou esse episódio. Mas eu sei que a gente já veio conversar sobre isso aqui. Mas isso é muito fato, cara. E principalmente, até já linkando aí, né, com o tema do episódio de hoje, essa junção da galera de consumir animes de temporada meio que junto, meio que ao mesmo tempo, saca? Isso é uma coisa que não existia, cara. Tipo assim, ó, existia dentro dos fóruns mais obscuros que você pudesse encontrar lá nos anos 2010, sei lá. Mas hoje em dia, graças a essas plataformas e as redes sociais em si, ficou muito fácil a gente consumir a temporada coletivamente, saca? Peraí, achei. Episódio 6 do Cúpula Cast. Episódio 6? Episódio 6. O nome do episódio é Animes na TV Aberta, Louro José, Black Clover e Palmeirinha, mano. Cara, não, esse calma. Episódio aqui eu devo ter falado água demais. Teve esse episódio muito tempo atrás, mas teve outro que a gente já falou sobre como é consumir anime hoje em dia. E teve outro também sobre o otaku mudou, uma parada assim. A gente já falou muita coisa aqui. São mais de 170 episódios, bicho. A gente já falou muita coisa. Pior que esse episódio aqui, eu lembro de eu fazendo a capa do episódio lá no site. Que eu peguei um lixão, uma foto de um lixão que tinha um monte de televisão. E daí eu peguei as televisões e botei um monte de anime, tá ligado? E uns efeitos de estática e tal, mano. E eu fiquei tipo, mano, será que alguém vai entender o que eu tava querendo dizer naquela capa, velho? Cara, pro ouvinte aí, que é mais fã, né, acompanha a gente, cara, se você olhar pras capas dos primeiros, sei lá, 100 episódios, você vai ver um trabalho excepcional ali, velho. A galera aqui, a gente botava uma energia descomunal pra fazer umas capas que a maioria de vocês nem vê. É verdade. O que é triste, mas a gente botava uma energia do caramba pra fazer. A gente quer voltar a fazer esse tipo de coisa, né? Mas hoje a gente acaba tendo que centralizar um pouco melhor, focar um pouco melhor a nossa energia, senão, bicho, não ia dar conta, não. Isso aí é verdade, cara. Depois de 4 anos, né, Dude? Meu Deus, velho, não ia ter como a gente dar conta. E, inclusive, a gente tá devendo o episódio desse ano de aniversário, que a gente não fez ainda, mas a gente vai fazer. Vai atrasar um pouquinho, fulano. Mas, fulano aí que tá ouvindo, tá? Vai atrasar um pouquinho. Fulano, cara, fazia tempo que não estava essa palavra. Sério? Eu uso tanto essa palavra. Acho que é porque no dia a dia eu tenho que ficar ensinando os vendedores lá a falar com a pessoa, falar com o fulano, falar com a fulana. Acho que faz sentido eu usar. Talvez... Será que isso é regional, cara? Será que isso é regional ou é nível Brasil, assim? Tipo, alguém boiou. Acho que dá pra dizer que é regional, ouviu falar cara. Isso? Porque lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava quando era pequeno, não escutava muito esse do fulano, né? Eu geralmente escutava o meu avô falar muito o tchê lá, tá ligado? O tchê? O tchê. O tchê, mas o tchê é pra tudo, bicho. Aí não dá. O tchê é pra tudo. É porque o tchê... explicar o tchê é fácil. É como se o tchê fosse a terceira pessoa da conjugação. É tipo, eu, tu, tchê, nós, vós, eles, tá ligado? É como se o tchê fosse ele. Pra tu não falar, André, eu não sei o teu nome, ô tchê, tá ligado? É como se fosse ele. Mas André. ele tá substituindo uma frase inteira, né? Tipo, André, eu não sei o teu nome, ô tchê. Não, porque tipo assim, ô André, me passa manteiga. Eu ia dizer, ô tchê, me passa manteiga. Sabe? Entendi, tipo, meio entendi. Mas encaixa em vários outros, né, cara? Mas enfim, vamos lá, retomando aqui. O ponto, a linha que eu ia conectar é que, como eu falei antes, hoje a gente tem que focar em muito mais coisas, digamos, que realmente vão entregar um conteúdo interessante aqui pra galera, né? Então dedicar nosso tempo pra consumir as coisas, pra produzir aí um podcast, pra...
Desculpa, eu perdi tudo, gente, porque eu e o Dude estamos gravando com webcam aqui e o mosquito começou a amedrontar ele ali. Uma abelha, porra, não era um mosquito, não. Eu, caralho, você ficar no meio do cast. Eu ia chegar lá que, cara, a gente tá precisando focar nessa energia muito especificamente para conseguir manter isso aqui. Afinal, são mais de 4 anos já de Cúpula Cast, mais de 4 anos de Cúpula. E você pode ajudar a gente, quem sabe comprar um inseticida pro Dude, ou uma roupa protetora. Caraca, ou quem a raquete sabe, elétrica, velho. Uma raquete elétrica, cara, isso é cruel, né? Mas enfim, uma raquetezinha elétrica, cara, qualquer coisa que você possa ajudar o Dude a se proteger melhor enquanto ele tá gravando o Cúpula Cast pra vocês, cara, veja bem. O cara vai mandar uma espada e um escudo, velho. Vocês podem ajudar o projeto de algumas formas, né? Então a primeira forma, a forma direta de apoio é acessar o nosso Catarse, catarse.me/cúpulatrovão, e fazer o seu apoio ao projeto por lá. Se você apoiar o projeto por lá, você pode acessar lá o nosso grupo VIP do WhatsApp e talvez seja do Telegram, não sei quando é que você tá ouvindo isso aqui. Hoje a gente tá no WhatsApp, mas às vezes a gente pode voltar pro Telegram, não sei. Se você quiser fazer parte desse grupo, você pode considerar apoiar o projeto. A partir de 5 pilinha por mês, você ajuda demais a Cúpula e ajuda o Dude a se proteger, né? Veja bem, pode ser que semana que vem não tenha episódio. Já pensou ser picado por uma abelha, cara? A gente nem ia querer isso, né? O segundo jeito, que é um apoio um pouco mais indireto, mas que também é muito, muito, muito importante, que é a indicação do Cúpula Cast pros seus entes queridos, cara, pros seus amigos. Então, se você gosta do nosso projeto, não tem como apoiar com seu dinheirinho, considere indicar pros seus amigos, amigas, pra eles virem conhecer aí o nosso projeto e assim a gente vai conseguindo melhorar os nossos números. A gente sabe que plataforma, seja Spotify, seja YouTube, cara, eles valorizam demais que a gente tenha números bons pra continuar entregando a Cúpula pra mais pessoas. Então, você fazendo esse papel ajudaria demais. Então, se você nunca fez isso, por favor, considere fazer. Principalmente pro Dude ficar seguro, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém quer ver esse cara Me protejam. triste, picado por abelha, né? Cara, sensacional. Perdi tudo, eu não tinha como, velho. Caralho, mano. Antes de ir pro episódio, é muito também importante lembrar que a gente teve a nossa primeira publi, cara, aqui na Cúpula Cast, cara. Dude, a gente Caralho, recebeu. palmas, palmas, efeitos de palmas aí, cara, maravilhoso. A gente recebeu um contato lá do pessoal do Anime Market, que é um site que tem vários produtos relacionados, assim, de animes. Eles focam nos animes mais populares mesmo, um Shingeki, um Naruto, Dragon Ball, Demon Slayer. E não tem tantos produtos assim, porém, os poucos que tem, eles têm uma qualidade acima da média. Pelo menos foi o que eu pude identificar analisando o produto deles e principalmente analisando o busto do Obito que eles mandaram pra gente, cara. Então tem um videozinho lá no nosso Instagram, videozinho, cara, que ficou, cara, muito bonito, Dude, de verdade. Chegou a ver, né, cara? Mas tu não botou a mão ainda na parada, né? Não, eu tenho que ir na tua casa, né, velho? Acho que a vida adulta e a luta contra as abelhas aqui tá meio ferrenho pra eu ter tempo, cara. A vida adulta, né? A vida adulta cobrando, né, mano? É um leão, uma abelha por dia. Não, é verdade, é verdade. E diferente do cara do Dr. Stone, a gente não consegue matar o leão com soco, velho. Fica difícil. É verdade. A gente tem que se virar, Mas, muito obrigado, pessoal do Anime Market, por ter basicamente patrocinado aí esse episódio, mandado esse mimo pra gente. E é isso, gente. Conheçam o site deles. Como eu falei, a qualidade dos produtos é acima da média do mercado, tá? Então dá uma olhadinha aí, que eu tenho certeza que você pode encontrar uma coisa bem legal pra dar um presentinho pra alguém ou pra você mesmo, né? Então os preços também são condizentes aí com a qualidade dos produtos, valeu? Então passa lá, o link vai estar na descrição desse episódio. Agora sim, iniciando o nosso clássico episódio de primeiras impressões da temporada. Hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a temporada de julho de 2023, que é verão, Dude? É, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Era pra ser temporada de verão lá e inverno aqui, né? Porque aqui é a estação trocada. Mas atualmente em Santa Catarina parece que é temporada de verão lá e verão aqui também, né? Porque, sinceramente, 40 graus no meio de julho... Tá brincando comigo. Cara, não, realmente, voltando aqui, né, hoje a gente tá com webcam gravando, o Dude está sem camisa. Imaginem o Dude sem camisa enquanto vocês ouvem a voz nesse episódio, velho, por favor. Agora vocês entendem porque o meu desespero quando a abelha entrou aqui no quarto no começo do cast, velho. Vai fazer toda a diferença no tom sensual que esse episódio vai precisar.
Com certeza, né? Mas hoje a gente Do teu tá aqui lado, pra André, falar... todo momento é um momento sensual, né? Olha aí, cara, perfeito. Será que eu tiro a camisa também? Vai ficar bom aí, né? Acho que vai ficar estranho. Não, mas não tem problema, o ouvinte vai só ouvir a gente falando bem pertinho do ouvido dele, mas cara, vamos lá. Então, hoje estamos aqui pra falar dessa temporada nova. A gente não vai dar spoilers. Então, cara, se você ainda não assistiu quase nada ou nada da nova temporada, não se preocupem que a nossa intenção aqui com esse episódio é vir falar um pouquinho do que eu e o Dude estamos vendo na temporada, o que a gente tá botando fé, o que a gente não tá botando fé, relembrar vocês das escolhas trovejantes, comentar algumas continuações também, né, mais pro final do episódio. Então, fica com a gente que a gente vai passar pela temporada. Basicamente a gente não quer falar todos os animes da temporada, né? Eu sei que geralmente tem pessoas que param um tempo pra, não, vamos ver todos os animes que vão ser lançados. Mano, cara, a gente parou pra ver lá, pra fazer as postagens no site e dá pra ver que essa temporada tá um pouco magra até demais em comparação com as outras. E a gente meio que decidiu fazer um episódio com os melhores, assim. A gente fez uma seleção do que a gente tá vendo, do que a gente viu que realmente vale a pena acompanhar, sabe? E trazer pra vocês, porque a gente não... Cara, às vezes tu assistir um anime ruim, vir falar sobre anime ruim, não é muito a minha praia e a do André. A gente geralmente gosta de trazer alguma coisa que vai agregar, sabe? Até porque a gente para, às vezes, no final de semana pra gravar o episódio. Já pensou parar no final de semana pra falar de coisa ruim, bicho? Não dá, né, cara? Essa é uma prática que não é muito do nosso costume, sabe? A gente não tende a não... A gente já fez isso algumas vezes, mano. Teve uns casts que a gente gravou de anime que a gente não gostava e, mano... A gente saiu do episódio assim, sujo, mano. Sujo, porque, mano, Nossa, tinha que tomar banho depois do episódio, cara. Não, realmente, o peso emocional era muito forte, cara. Se sentia muito culpado depois do episódio. Mas vamos lá, então, Dude, vamos começar porque a gente tem que cobrir aqui. E apesar de a gente ter falado que a temporada, ela tá mais morninha, assim, o que é um fato, a gente ainda encontrou umas coisinhas muito interessantes aqui. E vai valer muito a pena a gente conversar sobre elas. Eu vou começar aqui pela primeira, que é uma das nossas escolhas trovejantes. Escolhas trovejantes basicamente são os animes que a gente se junta aqui, né, na cúpula, os autores, eu, o Dude e tal. A gente olha os trailers, a gente lê a sinopse e tal. A gente faz nosso sorteio das regras de 3, que são os textos de primeira impressão, que sai lá no cúpulatrovão.com.br. Pra quem não sabe, acessa lá e dá uma olhada. Mas a gente se reúne e diz, olha, a gente acha que esses 3 animes aqui... Pelo alinhar das estrelas... Na verdade, a gente vê, tipo, diretor, estúdio, quais animes que foram feitos, repercussão do mangá, tipo assim, a gente dá uma bisolhada no que tem atrás e tenta ter uma projeção de que, tipo, mano, talvez... É tipo que nem ver bolsa de valores, tá ligado? Não, pela estatística do mercado aqui, isso aqui vai dar bom, tá ligado? Exato. Às vezes a gente vai acertar, né? Às vezes a gente vai errar. Mas o primeiro que a gente vai trazer aqui pro cast hoje é o My Happy Marriage. Eu sempre vivi a minha vida acreditando que não havia um propósito para eu existir nesse mundo. Até que nós nos encontramos naquele dia. E foi mágico. Que poderia ser traduzido pra Meu Casamento Feliz, alguma coisa do tipo assim. É um anime que tá na Netflix, então ele não tá na Crunchyroll, esse aqui, pelo menos não por hora. E ele é um anime que ele vem, se eu não me engano, é de um mangá. Não, na verdade é de uma novel, tá? É de uma novel. Então, não é uma light novel, pelo que eu tô vendo aqui. Então, realmente é como se fosse um livro mesmo, tá? Então, com um linguajar um pouco mais robusto, que é isso que diferencia a light novel, né? Então, light novel tem um mais leve, tá? Por isso light no nome. Mas, então, ele é basicamente um romance histórico. Ele tem uma pegada sobrenatural, esse My Happy Marriage, que é uma coisa que, inclusive, me surpreendeu um pouco, apesar de estar na sinopse. Eu não sabia, eu descobri isso no episódio 2. Mas, basicamente, vai contar a história da Mio, que é uma menina que ela sofreu muito na vida, porque ela vive na casa do pai dela, pai biológico dela, mas o pai biológico dela se casou com outra mulher, teve outra filha, e é aquela clássica história onde essa outra filha, essa nova filha, meio que teve muito mais atenção, muito mais amor, muito mais possibilidades do que a própria Mio, né, que é a protagonista, e ela acaba sendo deixada de lado. Então ela basicamente é tratada como uma das criadas da casa, apesar de ela pertencer a uma família de renome, ela trabalhava como uma empregada normal na casa. Então isso é mostrado pra gente no episódio 1, que é um episódio que ele serve muito, muito, muito pra mostrar, olha só como a Mio se ferra. É basicamente isso, tipo, olha só como ela
é triste, né? Tipo, olha que triste que é a vida dela. Esse é o episódio 1 inteiro, basicamente. Mas a grande trama é que ela Uma pegada vai... meio novela, né? Dá pra dizer que sim, tá? Mas aí ela é levada pra casa de outro cara, que é o bonitão da capa ali, né? Esse cara, ele também é dono de uma família, é o cabeça de outra família, só que ele é um cara mais sozinho, assim, uma família que nenhuma noiva durava na mão dele, basicamente. É um cara que, na grande teoria, ele é um otário, e aí ela vai pra casa desse cara, sem expectativa nenhuma. Basicamente é isso, ela vai ser a noiva desse cara, então foi um casamento arranjado. E esse é o plot. Então, a partir daí, a história vai começar. Isso acontece entre o episódio 1 e 2, o 3 já começa a desenvolver um pouquinho mais a relação entre os dois. Mas esse é o começo da história, cara. E Dude, quando tu ouve isso, isso te empolga a ver? Isso te empolga a ir atrás de consumir esse tipo de anime? Eu já quero deixar claro que esse anime eu não consegui assistir, né? Ih, já me respondeu, Eu tava assistindo diversos outros animes. Mas assim, eu admito que eu não assisti por um preconceito mesmo, sabe? Eu acho que eu já comentei isso diversas vezes no Cúpula Cast, que eu não gosto muito de personagens que se vitimizam, sabe? Eu acho que é um pouco pobre da história trazer isso à tona. Eu acho que os personagens, às vezes, eles têm que ter, querendo ou não, anime é uma coisa que influencia as pessoas, sabe? É um tipo de entretenimento que molda, talvez, um pensamento de uma pessoa. E eu vejo que trazer personagens muito nessa parada de sofrência, eu acho que não é uma parada que eu valorizo tanto, sabe? Porque eu gosto daquele personagem que ele sofre, tudo bem, mas que, querendo ou não, ele tem aquele resquício de esperança, de acreditar que um dia vai ser melhor e piriri pororó, sabe? Uhum. Eu não sou muito dessa vibe de, meu Deus, como sou coitada e, meu Deus, que sofrimento, olha como eu sou triste, sabe? Eu acho isso, sei lá, meio que me dá um impactozinho um pouco deprê, sabe? Eu não gosto muito disso. Entendi. Mas eu quero assistir porque, querendo ou não, foi uma das escolhas, né? Esse aí, eu não votei nesse anime, mas o time votou. E eu vou parar pra assistir os 3 primeiros episódios. Até porque tá na Netflix, né? Bem fácil. Uhum. Mas ele me passou muito uma vibe daqueles animes bem de época, sabe? Bem tradicionais, com muita implementação da cultura japonesa na história e tudo mais, né? O que eu acho bem legal, porque eu acredito que se tivesse um pouco dessa temática aí nos dias de hoje, eu acho que não seria tão interessante, né? Seria mais um draminha adolescente e tudo mais, né? Mas como é de época e tem essa questão da cultura em cima, eu acho que torna um pouco mais interessante do que o normal. Sim, esse aqui ele só funciona por ser de época mesmo, porque é muito difícil de acreditar que nos dias de hoje essa relação que a família teve com ela, assim, de basicamente trancar ela no porão, uns negócios assim, sabe? Tipo, ah, não, tu é uma Zé ninguém, sabe? Esse negócio era muito coisa do passado, dessa época ali, que, cara, a mulher tinha 2 funções, né? Então, que era ser arranjada pro casamento, ou, no caso dessa história, ter poderes, né? E basicamente, até onde se sabe, a Mio, que era pra ter, poderes não tem. Então, isso... E também é sinopse, tá? Não tô dando spoiler aqui, não. Então, ela acaba que ela não serve pra nenhuma das 2 coisas. Então, ela é descartada, basicamente. É muito louco porque existem países hoje em dia que ainda olham assim, né? Então, por exemplo, não é difícil na China acontecer coisas bem brutais, assim, com famílias que têm filhas mulheres, né? Então, eles querem ter filhos homens. E isso é muito louco, porque isso é nos dias de hoje. E aqui a gente vê isso lá na época medieval, né? Quando uma sociedade bem menos civilizada. Então só funciona por ser de época, na minha opinião, esse My Happy Marriage aqui. Mas já que eu já vi, Dude, te antecipando, cara, esse lance do depressão ali e tal, eu não curto muito também não, tá? Eu acho que o episódio 1, ele acabou sendo muito apenas em cima do... Olha como ela é triste, sabe? Tipo, foi isso. Os 20 e poucos minutos de episódio foi... Olha como essa menina é triste, olha como ela é maltratada, sabe? Então, eu sei que existe uma razão pra isso, eu sei que existe uma técnica de criação de empatia por meio de colocar o personagem numa situação ruim. Pra depois ela dar a volta por cima e tal. Isso, tal, pra ter aquele arco, aquela evolução, tal. Então, eu entendo, tá? Eu entendo. Porém, eu acho que faltou um gancho no final do episódio pra mostrar que o anime ia ser mais do que isso, saca? Então, o primeiro episódio, ele me cansa, de verdade, assim, eu não queria continuar depois do primeiro episódio, porém, no segundo episódio, que a gente vê a introdução ali, toda essa parte sobrenatural, que nem é citada no episódio 1, basicamente, ela vem à tona, então é interessante a gente poder acompanhar isso e ver um pouco mais de perto, assim, como
como essa relação sobrenatural vai se relacionar com ela e com esse futuro possível marido dela. Então, e como o mundo funciona ali. Então, eu começo a ver um pouco de uma perspectiva de mudança, até porque no episódio 3 a gente já vê um pouquinho mais dela sendo um pouco mais ela mesma e saindo só desse estereótipo da menina que não sente nada porque acha que não merece nada, sabe? Então, eu gosto do pouco que eu vi até agora desse anime. Eu acho que... Mas é um anime de regra de 3, assim, na minha opinião. Você não pode ver o episódio 1 só e achar que você viu do que vai acontecer, sabe? Pra onde que vai. Tem que realmente ver 3 episódios aqui. Mas, assim, escolha trovejante, eu também não votei, tá, Dude? Eu também não votei, mas a galera acabou vencendo a gente na democracia, né? Mas vamos ver. Pra tu ver, né? Isso prova que a cúpula não é ditadura, cara. Olha não aí, ditadura. cara, é verdade. Vamos pro próximo, mas só pra reforçar que é romance, tá, gente? Então... Mas se você busca, né, um romance, alguma coisa assim, você vai encontrar aqui, né? Não tem muito mistério também, tá? 一度関わると逃れられない閉じ込められるか距離を無視した呪いにかかる O próximo, então, da lista, eu que vou abrir esse também, porque esse o Dude, ele faltou palavras. Faltou doçuras, na verdade. Desceu amargo esse anime, cara. Cara, a gente vai falar aqui do Dark Gathering, né? Falando bonitinho. Que é um anime que esse aqui não tá nem disponível oficialmente, tá? No Brasil, pelo menos não até onde a gente encontrou aqui. Sinceramente, não sei o que a galera da cúpula encontrou aqui, cara, vendo o trailer, vendo sinopse. Se eu me lembro bem, na reunião foi uma vibe de, não, vamos dar uma chance vamos botar o holofote aqui num anime que é meio de terror, uma pegada um pouco diferente. Porque assim... É Dark Gathering, né? Que no inglês seria meio que encontro com as trevas, né? Mas eu diria que é Loli Gathering esse anime. Porque sinceramente... Cara, eu não gosto muito dessa vibe de terror e traz personagens que não são pra causar medo, sabe? Personagens estereotipados nesse estilo. Eu acho que, antes de passar a sinopse, só queria deixar claro que o fato de eu não ter gostado tanto do Dark Gathering é muito pela perspectiva que o quê? Quando tu traz a temática de terror, tu tende a querer causar medo, sabe? A não ser que tu tenha uma mensagem por trás disso, sabe? Tipo, vou trazer terror, como por exemplo temos essa temporada Zoom 100, e daí na verdade tu não tem tanto terror, porque na verdade a mensagem é outra a ser passada, sabe? No Dark Gathering, pra mim, foi tipo, mano, é um estereótipo pra agradar um certo tipo de pessoa e a temática em cima de terror, porque tem sangue também, então, tipo... pra mim, o Dark Gathering, ele é claramente aquele anime tipo um Higurashi da vida, né? Que acho que na Netflix ficou por muito tempo como Quando as Cigarras Cantam, alguma coisa assim. Sim. E aquele anime que ele Só que tem ele aquele... é bem melhor que esse aí, né? eu não sei, eu vi muito pouco do Dark Gathering até agora, eu vi um episódio só. Não, tô falando onde as cigarras cantam, velho. Eu acho melhor do que, pelo menos o que eu vi até agora do Dark Gathering. Pelo menos então, no começo, como assim. eu vi muito pouco do Dark Gathering, não sei dizer se o Higurashi é melhor, né? Mas até agora é. Mas é um anime que, pessoalmente, eu não curto tanto essa temática suspense e horror, sendo bem sincero. Eu fico desconfortável. Eu não sou o cara que gosta de filmes de terror, por exemplo. Eu sei que todo rolê tem aquela pessoa que gosta. É um cara mais romântico, né? Eu sou um cara mais romântico. Então, eu não sou muito fã do terror em si, eu fico um pouco desconfortável, assim, não é o tipo de sentimento que eu procuro quando eu tô assistindo alguma coisa, né? Mas vamos lá, o que é Dark Gathering, né? O Reunião Sombria, aqui traduzindo literalmente. A gente vai acompanhar o Keitaro, que é o protagonista, e ele basicamente tem essa... eu não vou dizer bênção, né? Quase uma maldição de poder ver ou atrair o sobrenatural. Espíritos, maldições, qualquer coisa ruim, assim, meio que o cara atrai. E ele até meio que vira um recluso de sociedade, assim, a ponto de, cara, eu não quero mais viver em sociedade porque isso atrapalha demais minha vida, enfim. Só que a amiga de infância dele meio que tem um alto astral, assim, então meio que puxa ele pra frente e convence ele que ele tem que viver a vida normalmente. E ele vai viver a vida. Então a gente começa o anime vendo ele entrar numa nova escola e tendo que ser tutor, então, porque ele é um cara muito inteligente e ele vai ser tutor de uma menininha. Quando ele vai descobrir, essa menininha, na verdade, é a sobrinha ou priminha, na verdade, dessa amiga de infância dele. E essa priminha é a tal da Loli que o Dude falou. Ela realmente foge totalmente do design
de personagens do resto do anime, assim, tipo, o resto do anime é seres humanos normais e ela é evidentemente uma loli com pupila colorida e roupa colorida, assim, cara, totalmente, assim, só que ela realmente é uma criança, né, não é bem uma loli. E essa menina, ela tem meio que o capeta no corpo, bicha, ela tem ali ela tem os poderes ali, ela também vê, ela também interage com o sobrenatural, tem, entre aspas, um motivo pra ela ser assim, né, tem toda uma história por trás. E a história de Dark Gathering, então, vai ser ele fazendo parte da vida dessa menininha, junto com a amiga de infância ali, né? Então, esse trio, digamos assim. E até onde eu entendi, vai ser uma coisa meio episódica, onde a gente vai ter alguns monstros, algumas coisas assim, alguns mistérios aparecendo. E eles vão ter que lidar com esses mistérios, basicamente. É tipo Scooby-Doo e ela é o Scooby, basicamente, é tipo né? Scooby-Doo, é isso aí, cara, perfeito. Chegou a ver alguma coisa desse, Dude, ou não? Cara, eu vi o primeiro episódio, assim, na força do ódio, basicamente. Eu acho que... É porque quando a temática é terror, geralmente eu tendo a lembrar de alguns animes antigos que eu assistia, até na época do Cartoon Network. Nossa. Não sei se o pessoal vai lembrar. Tinha um anime de casos de... História de fantasmas? História de fantasmas, tá ligado? Nossa, bom demais. Eu lembro que tinha um anime que era um bando de jovem que ia ver assombrações em casas no Japão. Eu não vou lembrar o nome do anime certo, mas passava no Cartoon Network. E aí cada episódio era um caso, só que tipo, mano, não tinha coisinhas, meme pra tipo, tirar atenção. Porque a parada era, mano, tem um monstro fazendo uma loucurada aqui nessa casa e nós vamos ter que resolver. Sabe, era tipo Scooby-Doo sem o Scooby, sabe, era só o Du, tá ligado? Vai lá e faz a parada pra tirar o fantasma de lá. Eu acho que, tipo, é porque, querendo ou não, quando a temática é um pouco terror assim, é meio difícil tu conseguir fazer uma parada que faça muito sucesso, né? Porque hoje em dia tu não tem um anime de referência de terror, né? Então acaba que eles trazem algum desses elementos, assim, pra até agradar um outro tipo de público pra manter a atenção das pessoas, né? Então... é muito, muito da gente mesmo. Eu acho que é porque pra mim, esse tipo de anime não conecta, porque eu não sou fã do gênero mesmo, então já começa por aí. Mas eu tô muito contigo com essa parada de... parece se perder no seu público-alvo. Apesar do público-alvo estar descrito aqui como shonen, eu sinto que esse tipo de obra ela deveria ter um foco mais adulto, sabe? Então, tipo, um lance, uma pegada mais... seinen, uma pegada mais josei, talvez que josei nem tanto, né? Mas dentro do contexto josei. Mas eu sinto que deveria ter uma temática e uma narrativa um pouco mais séria. E quando a gente tem essa menininha aqui, cara, meio que quebra isso agressivamente. Dentro do episódio 1, a gente tem uns momentos realmente que são momentos mais cômicos, assim, momentos mais de piadinha e tal. Então, isso meio que me desconectava de verdade. Porém, aí aqui eu tenho que dar um mérito pro anime, tudo bem que eu sou cagão, mas teve nas partes de, tipo, a parte dark da parada, a parte horror, terror da parada, eu achei bem feitinho, tá? Eu achei bem feitinho. Então, por exemplo, no episódio 1 a gente tem a cabine telefônica do mal lá, que eles vão lá investigar o negócio. E, bicho, eu achei demoníaco mesmo, cara. Eu achei meio macabro mesmo, saca? Eu achei que a narrativa da cena foi bem feita. Eu acho que a construção do diretor aqui foi boa. Inclusive, vale trazer aqui que o estúdio é o estúdio OLM, que é o mesmo que produziu Summertime Render, que é um anime que por algum motivo muita gente gostou e o Dude não, né? Mas é recente, é um anime que tem essa pegada. Inclusive, Dude, tá aí, Summertime Render, porque a gente não curtiu. Justamente por causa disso, era um anime que tinha essa pegada de tensão, mas quebrava-se a tensão muito facilmente. Todo momento, cara. Ali tinha uma pegada meio Lost, eu gostava bastante dessa ideia, só que ao mesmo tempo tinha diversos aspectos que transformavam toda aquela tensão em piada, sabe? E acabava, tipo, meio que destruindo. Exato. Eu acho que, tipo, assim, ó, quando tu destrói a tensão, tu tem que ter o porquê que tu tá destruindo aquela tensão, sabe? E não tava com objetivo, sabe? Porque, querendo ou não, tinha um mistério naquela ilha. Então, eu acho que tu ter atenção a todo momento era muito necessário pra tu criar o clima. Eu acho que é um exemplo bem perfeito esse que tu trouxe, André, fazer essa comparação de Summertime com o... Pois é, e é do mesmo estúdio, né? Então, porém, por outro lado, a gente tem outros animes muito bons. A gente tem Komi-san aqui na mão do estúdio, um anime muito bem produzido. E a gente tem Odd Taxi, que nem se fala, né? Odd Taxi é um baita mistério, tensão. Então, assim... o estúdio já trabalhou com isso, é claro que não é o mesmo diretor,
Mas talvez pelos contatos, talvez pela proximidade ali dentro, ele possa conseguir fazer um bom trabalho aqui com Dark Gathering, né? Eu não sei se eu pretendo continuar assistindo, sendo bem sincero, mas foi votado como uma escolha trovejante, então... A democracia venceu mais uma vez. Eu acredito que você, ouvinte, inclusive se não pegou o papelzinho e caneta ainda, já vai anotando, que a gente já trouxe 2 animes aqui, né? A gente já trouxe My Happy Marriage e a gente já trouxe o Dark Gathering, cara. Então, vai lá, acho que nessa temporada aí são 2 animes que vale a pena você dar uma conferida, né? Mesmo a gente não tendo curtido tanto assim. ブラックってやつだ。そんな生活を変えてくれたのが。お。ゾンビどうすんだっていうかこのままじゃ会社に遅れちまう。 O próximo anime que nós vamos falar aqui, ele sem sombra de dúvida é o melhor anime da temporada. Eu cravo isso com 3 episódios, mano. E eu digo que vamos falar dele também no final do ano, quando nós começar a olhar pra trás e ver os melhores animes do ano, cara. Porque esse anime aqui, André, ele é a criatividade em pessoa. Ele é o fora da caixa, velho. Sem sombra de dúvidas, Zu-Sen, ele chegou nessa temporada com uma pernada na cara de todo mundo. Porque, mano, esse anime aqui, ele me trouxe diversas emoções e ao mesmo tempo, várias reflexões. E ele trouxe uma temática que até então tinha sido usada de uma maneira única, né? Que é a questão dos zumbis, né? A gente já teve High School of the Dead, a gente já teve vários outros animes que trazem um pouco essa temática de zumbi, mas sempre na mesma pegada. E Zu-Sen, ele meio que ele traz essa pegada, tipo, fora da caixa e nos entrega algo que surpreende bastante. Basicamente, a sinopse deste anime, que é um rapaz, ele tá exausto de tanto trabalhar numa empresa de publicidade, né? Ele é um trabalhador não exímio, né? Um trabalhador escravo, praticamente numa empresa ilícita, né? Que explora os seus funcionários, tem chefes abusivos e tudo mais. E daí, no entanto, depois de 3 anos trabalhando nessa empresa, ele acaba se deparando que o mundo sofreu um apocalipse zumbi. E obviamente, ele poderia ter ficado chateado, triste, cabisbaixo, só que não. Dentro desse apocalipse zumbi, ele acabou vendo um livramento do serviço dele, o que o deixou muito feliz, e a partir dali, ele vai começar a viver a vida doidado, como ele deveria ter vivido, cara. Sinceramente, esse anime aqui, ele tá na Netflix, né, ele já tem 3 episódios na Netflix, e ele também está na Crunch, se eu não me engano. Eu assisti pela Netflix. E, cara, eu vou te falar, cara, de primeiras impressões, foda demais, mano. Eu tenho que te dizer que, é porque assim, ó, pra quem não conhece, o André, ele trabalha numa empresa, a gente trabalha na mesma empresa junto, né? Só que o primeiro emprego do André foi nessa empresa, né? Na empresa que a gente trabalha. E eu já trabalhei em outras empresas, sabe? E a situação que o cara passou na empresa de publicidade lícita, de fazer altas cargas horárias, foi, tipo, nos meus primeiros empregos. Eu fiz muitas reflexões sobre isso e muitas coisas que o cara tava discutindo na mente dele no começo, eu já me peguei refletindo sobre, né? Que essa parada de, tipo, tu entrar de manhã cedo e às vezes tu não saber o horário que tu vai sair. Cara, teve uma vez que eu trabalhava numa empresa de impressão que eu cortava papel. Eu trabalhava numa guilhotina que cortava papel, né? E às vezes tinha, sei lá, 10 mil papéis pra cortar, mano. E teve uma vez que, mano, eu entrei 8 horas da manhã no serviço e eu fui sair, tipo, 6 horas da manhã do outro dia. E eu tava, tipo, sei lá, 4 horas da manhã cortando papel. E eu me perguntava, mano, eu tô preso aqui, eu vou ficar aqui pra sempre, sabe? Tipo, tu tinha uns pensamentos, pô, mano, como é que eu vou trocar de emprego se eu tô aqui direto, sabe? Essas coisas que são questionadas no começo, né? Porque ele trabalha numa empresa abusiva. E eu acho isso muito foda. Esse anime aqui, eu não vou adentrar muito em spoilers, até porque vocês precisam curtir esses 3 primeiros episódios. Ele traz muito uma perspectiva que o quê? Uma visão que o japonês talvez não tenha por ele estar sempre nesse processo de se autocobrar, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que estavam trabalhando naquela empresa que ele trabalhava, elas tinham essa parada de autocobrança, né? De não desistir, se autocobrar e tudo mais. Até de se submeter, né, velho? Ele se submete a isso, né, cara? É que, às vezes, ele não dá o braço a torcer e, tipo, pô, eu desisto, eu não vou trabalhar nessa empresa e eu vou procurar outra coisa pra mim fazer, sabe? E eles não dão o braço a torcer, isso eu acho muito legal. Tem até uma história de um colega do meu pai, se eu não me engano, que ele é professor lá fora do país. E teve uma vez que ele... lá fora, acho que é Taiwan, China, né?
Taiwan, não sei, velho, acho que é. Acho que, se eu não me engano, é China. Foi em Taiwan. Ele é professor em Taiwan e tal. E daí ele passou um trabalho de casa pros alunos, tá ligado? E daí, na outra semana, quando ele foi recolher o trabalho, teve muitas pessoas que não vieram. Mas elas não vieram não porque tinha algum problema, porque elas não conseguiram fazer, sabe? Então, tipo, eu sinto que o pessoal de lá, tanto chinês quanto japonês e coreano, tem um pouco mais dessa autocobrança que nós brasileiros não temos, sabe? Sim. Tipo, de pegar e, mano, peraí, vamos dar um passo pra trás, sabe? E eu acho que é muito legal isso por causa que faz muita referência ao que muitas pessoas vivem. Cara, Zoom 100, ele bateu muito forte em mim, tá? O primeiro episódio é, assim, ó, de longe, um dos melhores primeiros episódios que eu vi, mano, porra, na década, bicho. Sem sacanagem, velho. É muito, muito bom o primeiro episódio. O primeiro episódio, cara, ele é tão bom que ele poderia ser um curta, bicho. Ele poderia ser um curta e, tipo, não ter mais nada, porque ele sozinho já te mostra uma coisa surpreendente. Já dá a mensagem, né? Já passa uma mensagem, sabe? Tipo, ele poderia ser um curta, sabe? Ponto. Esse é o nível de qualidade da parada, fora a qualidade técnica, né, velho? Que puta que pariu, que negócio maravilhoso, lindo, fluido, bem dirigido pra caramba. Cara, não tem, velho, sério. By far, assim, melhor primeiro episódio de muito tempo que eu assisti. E tudo isso que o Dude falou, cara, ele tá ali constantemente. Então, não é só uma coisa do primeiro episódio. Isso que eu achei interessante. Eu achei que no segundo, talvez no terceiro, tudo bem que o terceiro eu não vi ainda, mas eu já vi a prévia. Não, o terceiro ele toca de novo no mesmo assunto, cara. Isso que eu acho legal, é constante. É muito bom, cara. Então a crítica, ela tá ali, ao mesmo tempo que ele tá te entregando uma história genuinamente interessante, personagens genuinamente carismáticos, uma trama é divertido assistir, e a crítica ainda está ali, saca? Fora toda a... eu não vou chamar de liberdade aqui, mas vamos botar uma criatividade de, por exemplo, o sangue dos zumbis, ele é todo colorido. Então, é muito interessante porque duas coisas. Primeiro, eles escapam da censura, eu acho, pelo menos. Então, porque não enquadra como sangue, porque é como se fosse um paintball da vida, saca? E ao mesmo tempo, é a maneira como o Akira, que é o protagonista, ele tá enxergando as coisas, ele tá enxergando as coisas vivas, maravilha, não tem que trabalhar. Então uma paleta de cores que é diferente da paleta que ele enxergava quando ele tava no mundo corporativo. E cara, isso é muito foda, velho, não tem, Sim, muito porque bom, cara. Primeiro, o comecinho do anime, ele tem cores normais, quando ele entra na empresa. E depois, quando passa os 3 anos, tu vê que fica tudo numa tonalidade mais de cinza, sabe? Ele foi perdendo a vida, ao mesmo tempo ele não enxergava brilho nas coisas. E quando vem o apocalipse, ele enxerga a cor em tudo. O sangue como é vivo, as árvores como são verdes e tipo, mano, muito foda. E também tem uma questão que eu achei que foi, tipo, mano, cara, genial. Pô, o apocalipse zumbi tu tem que correr, né? E daí, tipo, tem que fazer vários saltos. E ele é um cara que ele escala cano e escala prédio e não sei o que. Ele era jogador de rugby na faculdade. Então, tipo, isso que meio que dá um background. Tipo, pô, ele é atleta pra caramba, ele jogou rugby. Então, essas coisas são meio que... são pequenas coisas que vão, tipo, ajudando no contexto que ele tá se metendo e nas coisas que ele faz. O que transforma esse anime, tipo, numa parada tão legal, velho. A gente tinha comentado no Dark Gathering sobre essa parada. Pô, tem terror, mas daí tem uma loli. Daí, tipo, essa parada não meio que não casa tão bem. No Zoom 100, a parada de tu trazer essa parada de colorido no sangue faz muito sentido pra história, porque a vida dele era muito cinza. Então faz sentido ter a cor na frente, sabe? E ao mesmo tempo, tendo a cor na frente, tu é um pouco mais criativo, porque, tipo, tu não tá usando o mesmo padrão de anime de zumbi. E daí o protagonista tem uma missão diferente. Daí, tipo, mano, são várias coisas que se ajudam entre uma e outra, sabe? Não é uma parada, tipo, só jogada. Sim, sim. Ele fica com uma estética muito interessante e marcante, né, cara? Então, sem dúvidas, cara, é um dos melhores animes que você vai poder pegar pra assistir assim primeiro, talvez uns 3 episódios e... mano, você vai se impressionar. Esse aqui é fácil, não tem demais, dúvida, mano, assim. demais. Você pode ir na fé. Apesar de ser uma das temporadas talvez mais mornas dos últimos tempos aí, não só desse ano. Ele é a luz. Essa temporada trouxe essa cor, né? Esse brilho todo, esse colorido todo com um Zoom 100. E até o que deixa até uma curiosidade, né? Que é o 100 no nome.
Mas é que a versão em inglês ele tira a curiosidade, que é o quê? Que é o Zoom 100 é de Bucklist of the Dead, que é como se é uma lista de coisas que ele quer fazer, 100 coisas que ele quer fazer agora que ele não tá preso no mundo corporativo, ele não é um funcionário de escritório, sabe? Então, pô, muito bom, cara, muito bom. É tipo 100 coisas que eu quero fazer antes de virar um zumbi. Isso! Que até que aparece. Eu acho que, tipo assim, eu acho legal essa ideia, só que eu acho que o anime ele tem potencial pra explorar muito mais coisas que 100, sabe? Eu acho que é uma parada isso muito foda. E ao mesmo tempo faz uma reflexão que, mano, são coisas que você tem que fazer na vida mesmo trabalhando, sabe? Você tem que aproveitar a vida como ela tem que ser aproveitada. É uma frase que ela é clássica, né? Tu trabalha pra viver, tu não vive pra trabalhar, cara. Essa é a questão. Tudo bem que tem momentos que tu tem que dar duro, mas às vezes tu tem que reconhecer o esforço que tu faz e curtir a vida também. Eu acho que ficar se autocobrando todo momento, muitas das vezes é uma sabotação tua. Ele traz uma frase muito foda, me pegou, tá? Foi uma frase que ele traz, eu não sei exatamente como ele traz, mas ele traz assim, a ideia é essa. Por mais que você faça uma lista de coisas que você quer fazer, por mais que você tenha coisas que você queira fazer, cara, na sua vida você nunca vai conseguir fazer tudo. Nunca. Você nunca vai ter tempo suficiente pra fazer literalmente tudo que você quer. Então, bicho, só tem que fazer. Saca? Não, é como o Dude falou, cara, tem que tirar tempo pra viver a vida. E essa reflexão, ela já bate muito forte e ela vai continuar. Então, cara, eu tenho certeza que é um anime que, além de entreter demais, ele vai trazer mensagens, vai continuar trazendo mensagens. Então, essa aqui é uma recomendação fácil, velho. Zoom 100. Muito fácil, muito fácil. Até, pô, achei foda que a abertura do anime é da Kanabun, né, mano? Uma banda bem famosa e tudo mais. E bem alegre, inclusive. Sim. Bem alegre. Muito foda. Vão na fé. Zoom 100. Ok. Terminamos aqui agora as escolhas trovejantes. E apesar da gente não estar tão inclinado em duas delas, a gente teve ali um deles brilhando demais. Eu digo eu e o Dude, lembrando que a votação envolveu os autores da cúpula também, né, gente? Mas vamos lá. Agora, a gente tem um aqui que, sinceramente, eu não duvido que o Dude votou. Eu não cheguei a votar. Eu votei. Esse aqui eu votei, eu admito. Eu conheci esse cara. Que é o quê? O anime da máquina de refri, bicho. Do cara que morre, ele é isekaizawa. Genial. Não, aqui é genial já, velho. Só que ele não vira um herói, ele não vira o rei demônio, ele não vira nada. Recentemente a gente teve o cara que virou uma espada, que eu poderia dizer que é o mais próximo desse. Se eu não me engano, existe um mangá do cara que vira um poste. Sim, mas uma espada é meio... tipo, espada tipo, tem um pouco a ver com essa pegada de RPG e tudo mais, e bababá. Total. Tem um cara que vira um poste, como eu ia falar. Eu espero ver um anime desse cara um dia. Mas hoje a gente tá aqui pra falar do anime do cara que vira uma máquina de refrigerante, cara. Então sim, ele morre, ele é isekaizawa, ele renasce no mundo de fantasia como uma máquina de refri legit, cara. Então, sério, não tem como a gente não ficar sem palavras, cara, assim. não. Pera aí, eu quero ressaltar aqui que no momento que tu fala pra pessoa, cara, tem um anime que o cara morre e ele vira uma máquina de refrigerante no outro mundo. No mesmo momento que um cara fala isso, me diz, tem como dar ruim? Não tem como dar ruim, velho. Simplesmente assim, ó. Cara, mas o anime, mano, como é que eu vou levar a sério um anime desses? Mas nem o anime se leva a sério, cara. Como é que... Cara, é literalmente aquele anime pro cara assistir e dar risada, velho. Não tem como, mano. Mas eu acho que era justamente esse o medo, Dude. O meu medo era o anime se levar a sério. Esse era o meu medo. Ou o meu medo era, no episódio 1, na verdade, tem o modo que ele vira um cara super foda, poderoso, sabe? Ou então, vai ter um harém, vai ter um monte de menina que gosta da máquina. Harém da máquina. Porra. Bicho, eu não duvido de nada. Então, mas isso não acontece aqui, pelo menos não aconteceu ainda. Ele, legit, é uma máquina. Ele pode virar outras máquinas depois, o que é maravilhoso também. Mas a essência do anime, pelo menos nos 3 episódios que eu assisti, ele consegue te manter interessado, ele consegue trazer um roteiro interessante sem fugir dessa premissa de envolver a máquina, porque, por exemplo, tem ele assim, cara,
como que ele vai ajudar alguém, como que ele vai se comunicar, por exemplo, ele só consegue se comunicar com as frases feitas dele, por exemplo, ele não consegue falar, se comunicar, as outras pessoas não veem os olhos dele, ele é uma máquina, então, literalmente uma máquina. Então ele é considerado uma máquina mágica naquele mundo, né? As pessoas acham que ele é um item mágico. Exato. Que daí ele dá comida pras pessoas, em troca de dinheiro, obviamente, né? E aí, como que ele vai ganhar dinheiro, né? Meio que esse é o roteiro, como que ele vai sobreviver, porque ele gasta dinheiro pra ficar vivo. Uma parada assim, gasta os pontos pra ficar vivo, e ponto é dinheiro e tal. E ele se amarra e ele fica nessa premissa. Coisa que eu duvidei que fosse acontecer. Eu tinha certeza que ia ter o plot do Rei Demônio e ele, na verdade, ia ser um cara... E ele virava um herói, mas a forma normal dele seria máquina, mas ele também vira gente, sabe? Eu jurei que ia ir pra essa parada, mas não. O anime, ele se prendeu na sua premissa e eu acho que é isso que faz ele brilhar tanto nesses 3 primeiros episódios, cara. Sendo bem sincero, assim. Ele tem muito cara daqueles animes... que é pra vender alguma coisa. E eu acho que sabe o que vai acontecer? Talvez esse anime fique popular a ponto de a gente andar no Japão e encontrar máquinas como essa, tá ligado? Tipo, com 2 olhos e, tipo, com a envelopadinha laranja que ele tem, sabe? Tipo, dizer, é a máquina do anime, caralho, vamos ali comprar um negocinho, tá ligado? Tipo, é muito anime pra comprar, tá ligado? Com certeza isso aí. Cara, não, é sensacional, cara. Eu acho que é absurdamente criativo. A gente já teve aqui no passado pra falar sobre o que a gente procura no Isekai hoje em dia, porque já tá muito repetitivo, né? Mas a hora que eles vêm com uma abordagem tão inovadora, tão criativa, não tem como a gente pelo menos não olhar o primeiro episódio pra ver, beleza, cara, o que é isso aqui? Né? O que me espera aqui? E o primeiro episódio agradou muito, inclusive, não, a gente não viu em Cinecúpula, mas depois a gente viu em Cinecúpula o segundo. E, cara, a galera se divertindo, conversando sobre. E é sobre isso, mas, cara. Assim, é muito bom. E ele é deveras criativo por causa que ele, no roteiro dele, ele traz realmente utilidades pra máquina, tá ligado? Não é, tipo, ela fica ali parado e ela derrota as coisas e, tipo, ela faz várias coisas mágicas, super fodonas e é isso, sabe? Eu acho que é bem criativa a maneira que ela é introduzida, porque, por exemplo, lá ele tem nos primeiros episódios, tipo, eles usam ela numa aventura, porque pros caras não carregarem muita comida, eles só levam o dinheiro e a máquina junto, tá ligado? Então meio que tem uma garota que meio que é a parceira da máquina e ela serve mais pra carregar a máquina pra ajudar os outros aventureiros, então, tipo, e aí a história é contada. Eu acho isso muito legal. Não é tipo, caralho, é a máquina de Deus que solta mísseis, tá ligado? Do nada se transforma no Megazord e sai batendo em todo mundo. É uma máquina como qualquer outra, toma dano como qualquer outra, só que ela tem alguns utensílios a mais ali que uma máquina não tem, e se transforma também. Sim, cara, é sensacional. E só pra deixar aqui dar uma perspectiva pra você, cara, que tá ouvindo e não tá convencido ainda, no episódio 3, ele vira uma máquina de camisinha, velho. Que? Eu não cheguei no episódio 3 ainda, mano. Tu não viu o episódio 3? Não vi. Caralho, mas então, assim, que no episódio 2 já tinha ido bem longe, né? Com Mentos e Coca-Cola, né? Então... É verdade, eles resolvem tretas com Mentos e Coca-Cola, velho. Então, tu precisa mais o quê? Ouvir mais o quê pra tentar dar uma chance pra esse anime? Não precisa ouvir mais nada, velho. Só vai, assiste, você vai se divertir, isso é fato. Dando sequência agora no outro anime, acho que talvez dos novos esse aqui é o último que a gente vai falar antes de comentar as continuações, né? E eu vou ser bem sucinto, por causa que esse anime aqui, ele passou despercebido. Eu assisti ele perante a uma peculiaridade, que o primeiro episódio ele tem 48 minutos. Então, geralmente, quando um episódio tem 48 minutos, eu fiquei tipo, ué, como assim um anime tem 48 minutos por episódio? E eu vi que a qualidade estava muito acima do esperado. E o nome do anime é Raiza no Atelier, que, por incrível que pareça, é a adaptação de anime de um jogo que tem pra vender na Steam e nas plataformas de jogos. Que ele conta a história de uma garota e de 2 amigos dela, que eles vivem numa ilha, e nessa ilha tem uma regra que geralmente as pessoas que moram nela não podem sair de fora dela. Basicamente, ela é filho de fazendeiros, e basicamente a vida dela seria herdar a fazenda do pai e continuar, tipo, a vida dela ali, né? Só que ela tem um pouco daquele chamado para a aventura, né? Ela quer sair fora da ilha, ela quer explorar lugares que ela nunca foi. E acaba que o anime, ele leva ela no começo pra fora dessa ilha, né? Ela queria
essa aventura, ela tem esse chamada pra aventura, e basicamente ela chama os amigos dela pra fazer uma aventura no continente, porque a ilha que ela mora não é tão longe do continente. Tu consegue ver o continente da praia. E daí ela acha um barco, basicamente meio que abandonado, de uns pescadores numa praia pequena, e ela leva os amigos dela pra essa aventura no continente. Eles andam pela floresta, eles se perdem, e aí nessa ida pra floresta, ela acaba conhecendo um alquimista, né? Um alquimista que tava indo pra ilha dela fazer uma escolta de um comerciante, e ela acaba voltando pra ilha dela e ela acaba conhecendo a alquimia. E a partir daí, ela se encanta pela alquimia. E basicamente, ela pra olhar pra ilha dela e pra ela ver que ela não tinha olhado pra ilha dela da maneira que ela deveria ter olhado. Porque a alquimia que ela ficou tão interessada, que ela nunca tinha conhecido, que ela achou que era até magia, ela envolve ingredientes e coisas do ambiente, né? E acaba que meio que ela se torna aprendiz de alquimista e ela vai usar os itens da ilha pra meio que fazer alquimia e ter as aventuras, sabe? Só que o que chama atenção nesse anime, além dessa premissa um pouco interessante, é a qualidade gráfica que tá assim, um absurdo. Literalmente, tipo assim, ele é muito bonito, muito, muito, muito bonito. E obviamente ele é bonito porque, querendo ou não, ele quer vender o jogo. E eu tô interessado até em comprar o jogo devido a esse primeiro episódio ser tão bem feitinho e ele trazer pontos muito interessantes. Porque ao mesmo tempo que ela quer virar um alquimista, porque ela conheceu esse cara, o amigo dela quer virar um grande guerreiro que tem uma mulher que é uma guerreira que veio escoltar esse comerciante também. Então a história vai sendo guiada a partir disso, né? O que eu acho interessante é meio que dá pra ver ali que é um slice of life com um pouco de ação, sabe? Uhum. Então eu acho que, tipo, é uma parada a se olhar, porque ele tem mais qualidade gráfica até que os Unsane na minha concepção. Tipo, ele é muito mais bonito esteticamente. Sim, ele realmente ele chama atenção pela beleza. Ele realmente chama atenção pela beleza. Olha aí, fiquei curioso, cara. Ateliê no Ateliê. Olha aí. Só que o jogo é R$300 na Steam, então vamos com calma. R$300? R$300. Caramba, cara. Tava com cara de ser gacha isso aqui, então não é, né? Não é gacha essa porra. Meu amigo, caramba, R$300, velho. Socorro. E agora, amigos e amigas, vamos falar das continuações dessa temporada. Que basicamente a gente vai falar aqui sobre 4 continuações, né? Começando elas por Mushoku Tensei, que voltou essa temporada, a nossa continuação. E devo dizer que André, eu estou admirado e triste ao mesmo tempo. Porque o Mushoku, ele é um anime muito peculiar, cara. Porque ao mesmo tempo que eu odeio ele, eu gosto dele, velho. Sim. Ele é uma relação muito tóxica, assim. Cara, eu comecei a olhar essa continuação dessa temporada e eu, caralho, mano, está muito perfeito, velho. Caralho, tá muito bom, mano. Por causa que, quando acabou a primeira temporada, eu dei uma lidinha no mangá, tá ligado? Só por curiosidadezinha, aquela curiosidadezinha. E eu senti que o mangá tava um pouco rápido depois do final dessa temporada, né? E daí eu fui pegar pra ver o anime e eu parei pra perceber que, cara, eu até fui ver de novo, depois que foi lançada essa segunda temporada, mas o que tá sendo adaptado agora no anime não tem no mangá, não. Eu não encontrei no mangá. É meio que como se fosse, acho que um meio termo, sabe? Tipo, é porque no mangá ele meio que dá umas puladas de tempo, e eu acho que ele tá contando uma história que talvez tenha no material original, que é na light novel, e não tenha no mangá, sabe? Então eu achei isso genial, porque, pô, é meio que é uma história que talvez não conseguiu ser adaptada no mangá e tá sendo trazida aqui. Pô, achei genial. Só que ao mesmo tempo eu lembrei que o protagonista era o Rudeus, né? Então ele tem uns comportamentos totalmente fora da casinha. Só que ao mesmo tempo, cara, pô, ambientação foda, cenas fodas, assim, tipo, um anime muito bem feito em questão de estrutura. Os personagens que aparecem em volta dele são interessantes a seu ponto. Tipo, as dinâmicas e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu lembro que o Rudeus, às vezes ele dá umas bolas fora, tipo assim, totalmente, mano, totalmente mesmo. Mas, ainda assim, é um grande anime da temporada, velho. A gente fala muito sobre isso quando a gente veio aqui no passado falar sobre Mushoku Tensei, né? A gente falou sobre a primeira temporada inteira, tem cast aí. E, cara, é fato, assim, é muito bom, é inegável que é muito legal. Porém, quando erra feio, esse que é o problema, né? Então, geralmente é assim.
E geralmente o Urudeus, que é o protagonista, está envolvido. E geralmente tem coisas mais... um tom mais, digamos, sexual envolvendo o Urudeus. E é sempre a mesma coisa. Então, cara, é sempre o mesmo problema, saca? Então, mas o protagonista não foi feito pra você gostar dele. Tá, mano, não é sobre a parada, é sobre como é contado, né? Não é sobre isso. Exatamente. Mas eu não duvido que tá tudo no mesmo nível, Dude. Eu tenho a mesma relação com o Mushoku, assim. Quem assistiu vai entender o que eu vou falar agora, que é basicamente, cara, se não tivesse uma coisa sendo mostrada em quase todo episódio, esse anime, esse começo seria muito, muito foda. Muito foda. Muito foda, sério. Tipo, são pequenos detalhes que eles desconstroem toda uma construção que é feita nos episódios, que eu fico tipo assim, mano... Ele te tira da imersão, né? Exatamente, cara, exatamente. Essa pira dele, tipo, mano, ele é tarado demais, mano. Essa pira, tipo, destrói toda a construção de personagem. Tipo, poderia ter um clima e uma ambientação muito foda, porque, querendo ou não, ele tá sofrendo com a separação que ele teve com aquela menina que ele gostava na temporada passada. Meio que não é explicado o porquê que ela foi embora, mas no mangá, tipo, a história continua explicando porquê que ela foi embora, né? Eu acho que provavelmente isso vai ser tocado mais lá pra frente. Mas, cara, daria pra transformar esse começo de temporada do Mushoku num algo, tipo assim, surpreendente, bem dramático e bem profundo. Só que esses pontos que o Urudeus traz transforma a história... Meio que transforma não, meio que desvaloriza um pouco as coisas boas que ele acerta, sabe? Sim, sim. Cara, é muito isso. A gente fala muito, muito, muito sobre isso naquele episódio. Então vão lá dar uma ouvidinha quem não viu ainda. Com certeza a gente vai ver. Muito provável teremos Cúpula Cast sobre essa segunda temporada. Mas ainda assim fica aí a nossa triste pontuação sobre o Mushoku Tensei, cara. É uma relação meio tóxica, não? É. A gente vai se casar assim que a gente ficar adulto. E falando em continuação muito foda, Dude, a gente tem aqui, bicho, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, velho. Para. Esse aqui a gente precisa falar com calma, porque é bom falar sobre. Cara, que começo de temporada a gente tá tendo. Cara, fazia muito tempo que eu não sentia uma vontade tão tremenda de saber o que vai acontecer dentro de um shonenzão clássico, assim, sabe? Eu tô muito, 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 muito interessado. Eu acho que o principal aqui é porque a gente tá vendo o passado de personagens que a gente já sabe como estão no presente, a gente já sabe quem é o Geto hoje, a gente já sabe que quem é o Gojo, a gente já sabe que o Gojo tem um passado envolvido ali pra ele cuidar hoje do Megumi, que é o amiguinho lá do Yuji, né? O do trio do protagonista lá da primeira temporada. A gente vê que o pai do Megumi tá envolvido nesse começo de temporada. Então a gente quer ver como tudo isso vai desenrolar pra gente chegar nos dias atuais. E cara, eu não faço ideia do que vai acontecer. E eu acho que essa é a parte mais mágica, saca? Desse começo de segunda temporada, assim. Sabe o que eu acho estranho? Uma peculiaridade que eu parei pra perceber é que, bom, a gente teve a primeira temporada de Jujutsu, né, que contou a história ali do Itadori e do Megumi e tal. E depois nós tivemos Jujutsu no Kaisen Zero, que conta a história antes do Itadori e do Megumi. Aí a gente tem agora o começo da segunda temporada, que é antes do Zero, sabe? Sim. A gente tá indo pro passado do passado, velho. Eu fico pensando até que ponto isso vai, velho. Mas eu achei interessante essa visão do tipo, a gente conheceu a história, depois a gente conheceu antes da história, e depois a gente vai conhecer o antes da história, sabe? É engraçado. Gosto demais, velho. Meu Deus, o Gojo é perfeito, velho. E uma coisa que eu também tava me informando a respeito sobre esse arco atual dessa temporada, ele vai ter 5 episódios, né? Até agora já teve 3, a gente assistiu 3. Então basicamente nos próximos 2 ele vai encerrar meio que esse arco. Depois vai ter um episódio especial pelo visto do episódio 0, né? Que vai meio que vai resumir o filme do episódio 0, né? Obviamente que eles vão aproveitar. E depois vai ter um episódio pra meio que recapitular a temporada 1, que é meio que tá indo na ordem do tempo. E depois vem o próximo arco, no caso, né? Então, só pra informação das pessoas aí. Faz muito sentido isso, se tu parar pra pensar. Porque lembra quando a gente elogiou aqui algumas escolhas de direção e de produção, por exemplo, em Oshinoko, de fazer um episódio longo, pra gente não perder a atenção e tal, criada, os sentimentos que tá no espectador? Aqui faz todo sentido. A gente relembrar
a ordem cronológica dos acontecimentos vai fazer todo sentido, porque a gente vai voltar pros tempos atuais ainda nessa temporada. Então faz muito sentido a gente conectar isso, os acho que na pontos. temporada 2, se eu não me engano, 3, que ela dá o... Ela transforma meio que o filme lá, o filme do trem, em episódicos, e ele transmitiu junto com a temporada, se eu não me engano, acho que foi a segunda. Sim, não, isso foi feito, é fato. Além de aproveitar, né, então, pô, os caras reaproveitam o que já foi feito, cara, tipo... Não são bobo, né, mano? É muito bom, não são bobo, exatamente, cara, então... Mas, Dude, como é que tá sendo pra ti ver esses personagens diferentes, assim, tu sentir falta dos personagens da temporada 1, ou pra ti esse núcleo aqui tá mais legal do que o... Acho que eu tinha até comentado com alguém a respeito que eu tenho um pouco de medo disso, porque em um episódio o Gojo e o Geto, eles foram mais carismáticos que o Yuji e o Megumi, tá ligado? Sim. Porra, isso é foda, mano. Por causa que tu ficou meio refém de outros personagens. Mas isso assim, ó, isso transforma a tua história bem rica, porque, pô, ter personagem secundário que brilha é, na verdade, uma qualidade, né? Porque muitas das vezes só o protagonista brilha, né? Mas eu acho que, mano, o Yuji Itadori, que é o protagonista, cara, eu acho ele muito apagado como protagonista, mano. Tipo, fora do comum, na minha concepção, velho. Até o Megumi eu acho mais interessante que o Yuji, cara. Eu acho que nessa próxima temporada aí tem que ter um pouco mais de foco na história dele pra eu comprar a história dele, porque na minha concepção eu tô olhando o Jujutsu como se, na verdade, como se ele não fosse o protagonista, mas sim como se os personagens da escola fossem os protagonistas, ou como se na verdade não tivesse protagonista. Pois é, mas talvez seja a ideia, né? Talvez o Gigi Akutami, ele queira justamente isso, né? Ele percebeu isso ao longo da história e ele começou a dar foco pra outros personagens, não só pro Yuji. E, cara, pra mim até faz... que o Gojo é o protagonista, na verdade, né? Olha, eu acho que... Mas assim, a gente também tem que valorizar, não exatamente o Itadori, mas valorizar o fato de a primeira temporada ter construído quem o Gojo é hoje e quem o Geto é hoje, porque... Com certeza. Essa segunda temporada ela não teria nem 1% do impacto que ela tem se a gente já não soubesse o quão foda eles são, né? Ver o passado de pessoas interessantes é que é interessante. Então primeiro a pessoa tem que ser interessante, senão tu não vai querer ver o passado dela. Então acho que esse acerto de Jujutsu, ele é maravilhoso porque ao mesmo tempo que eles trazem essa mudança de personagens, de núcleo, eles trazem uma mudança até um pouco na estética do anime, e faz muito sentido, eu tava dando uma lida sobre isso, e tem a ver até com custos de produção, porque era muito custoso, muito demorado fazer da maneira como o Mapa resolveu fazer a temporada 1, com muito brilho, muito detalhezinho. Eles fizeram uma coisa um pouco mais, digamos, no design, eles deixaram um pouco mais enxuto, porém, eles trouxeram isso pra animação, então deixaram a animação um pouco mais fluida, um pouco mais elástica mesmo, sabe? E pra mim funcionou super bem, velho. Eu estou gostando mais do que da animação da temporada 1, sendo bem sincero, tá? Então eu acho essa opinião até um pouco polêmica, eu acho que a maioria das pessoas prefere da temporada 1, mas eu tô gostando mais do estilo e da estética dessa nova temporada, assim, eu tô gostando bastante. Cara, eu vou dizer que eu até não fiquei... É porque quando tu tem personagens tão carismáticos como o Gojo e o Geto, e eles têm uma interação até muito divertida, até no primeiro episódio tu já compra demais os personagens, eu acho que eu não fico tão triste pela qualidade de ter mudado, porque obviamente pra mim ficou muito nítido que a primeira temporada ela entregava muito mais do que essa tá entregando agora. Tudo bem que a gente só viu 3 episódios, mas se tu comparar os 3 primeiros com esses 3 de agora, é bem diferente. Só que, cara, quando tu tem uma história tão interessante e personagens muito carismáticos, eu acho que tu nem para pra pensar nisso, tu só fica curtindo, tu só quer assistir mais, sabe? E eu acho bem legal que esse começo, ele tá explicando algumas coisas e ao mesmo tempo tu tá começando a entender mais os personagens, entender a personalidade do Gojo, entender a personalidade do Geto. Então, cara, eu achei isso muito foda. Cara, essencial. E aqui não tem mistério, né, velho? Tanto pro Mushoku quanto pro Jujutsu. Se você gostou da temporada 1, bicho, vê a 2. Não tem mistério. Eles não estão perdendo nada que a temporada 1 não trouxe, sabe? Então, pelo contrário, tá sendo melhor a princípio. Apesar de o caso do Mushoku ali, né, ter persistido alguns probleminhas que a gente já comentou aqui. 石田瓜生私はこの者を
我が後継者に指名する。 E Dude, falando em shonenzão, né? Shonenzão grande aí, a gente tem um retorno, mais uma vez, de um dos maiores de todos os tempos, né, cara? A gente tem aqui o famosíssimo Bleach, retomando pra sua segunda parte desse arco final. Eu, sinceramente, não estou vendo, porque eu não vi a primeira parte do arco final ainda. Não faça isso, André. Vou ver, óbvio que eu vou ver. Mas eu queria ouvir de ti, cara, tá vendo? Como é que tá sendo esse retorno triunfal de Bleach aí, cara? Tá bom mesmo, não tá? Como é que tá? Assistir Bleach é realmente uma visita ao passado, sabe? Eu acho que quem tá assistindo Bleach hoje, acho que acredito que muitas das pessoas, elas já leram mangá. Se não leram, elas rusharam anime, né? Mas, querendo ou não, Bleach era um anime muito semanal na nossa infância. E assistir ele dá muito aquele sentimento de nostalgia, sabe? Apesar de eu saber o final e saber que não me agradou tanto, eu assisto muito mais por essa questão nostálgica. E eu acredito que Bleach, ele realmente tá entregando aquilo que ele sabe entregar melhor, que é bons embates. E até o momento, cara, eu vou te dizer que ele é aquele anime semanal pra tu rever os clássicos, cara, porque é muita luta, é muita porradaria. Nesse arco final aqui é praticamente todo mundo lutando. Então eu acredito que ele não é anime pra se reclamar, mas sim pra se assistir. Ele tá sendo muito bem animado também, ele tá mantendo um nível de qualidade até assustador. Por causa que eu acreditei que eles iam baixar um pouco o nível, mas eles estão mantendo. Então eu acho que, mano, é basicamente... Bleach não tem erro, assim, sabe? Eu acho que é um dos animes que ficou mais constante desses de continuação, né? O Jujutsu, ele caiu um pouco na qualidade. O Mushoku também, ele caiu um pouco. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, Bleach, ele tá aí pra agradar o povo. Porque o povo quer briga e o Bleach entrega, sabe? Tu tá ligado aquele meme do pão e circo? Pão e circo é Bleach, cara. Ele entrega o pão e o circo, velho, basicamente. Perfeito, cara, perfeito. E o que a gente mais gosta é isso, né? E bom, além disso, eu acho que vale a pena citar aqui, até já pros finalmente aqui, a gente já comentou os principais, mas vale a pena citar aqui que Horimiya também tá de volta. Horimiya é um anime que a gente esteve aqui no passado conversando sobre também. Bom demais. Um ótimo anime de romance. Ele tá retornando pra contar algumas das histórias que não foram contadas na temporada 1, mas não é bem uma continuação aqui, tá? Então talvez tenha novidades, a gente não tem certeza absoluta, mas eles pegaram basicamente várias sketches e várias interações dos personagens e arcos e tal, que aconteceram ao longo do mangá, que tem seus mais de 100 capítulos, que a temporada 1 não adaptou, porque não dá, né? Era muito capítulo pra uma temporada de 12 episódios que a gente teve ano passado, ou retrasado, nem lembro quando é que foi agora. Eles estão agora revivendo, porque fez muito sucesso, provavelmente aqui, né, pra tentar dar um up aí mais ainda nas vendas. Não sei se vai anunciar alguma coisa, talvez anuncie alguma coisa, um retorno, porque o mangá ele já se encerrou, se eu não estou enganado, tá? Ele não tem mais, então talvez vai ter, né? Não sei. Além, né, do Horimiya ser muito legal, gostosinho de acompanhar, então... Ele é muito naquela pegada de sketch, né? São meio que mini histórias sendo contadas ao longo da época de escola. Eu gosto bastante, eu assisti um episódio, assim, descompromissadamente, por causa que, querendo ou não, ele não tem uma linha cronológica, ele não tem, tipo, uma história a ser contada nessa temporada. É basicamente, mano, um episódio de Friends, que tu vai assistir e, tipo, vai contar alguns rolês, sabe? Exato. Não vai mudar o final, né? Então é uma coisa que aconteceu durante. E é mais ou menos o que aconteceu com Osama Rankin na temporada passada, que a gente teve aí meio que um spin-off, né? Meio que foi somando, contando coisas que aconteceram durante os eventos da primeira temporada. Então é isso que é esse novo Horimiya, que ele tá intitulado, cara... Tá na Crunchyroll, tá? E ele tá intitulado como Horimiya Piece, né? De pedaço. Então, basicamente é isso, tá? Basicamente é um pouquinho mais de Horimiya. Se você gostou, não tem por que diabos você não dar uma chance, porque, cara, Horimiya é sobre isso, né? É sobre ver o dia a dia da galera ali se divertindo e tal. E, Dude, só uma última lembrança aqui, né? Que vale a pena também. Na mesma pegada de Bleach, a gente tem Samurai X voltando, né, cara? A gente tem Rurouni Kenshin aí, versão 2023... E mais por curiosidade, tu que é um cara muito informado aí, é um remake? Eles estão contando a mesma história de sempre? Eles estão contando um negócio diferente? O que eles estão fazendo aqui nesse Samurai X 2023? Cara, ser bem sincero que é difícil eu assistir esse Rurouni Kenshin e não comparar com o antigo.
Mas é meio que tão contando a história, só que com uma pegada mais dos dias atuais, sabe? Eu acho que, tipo assim, vale a experiência da pessoa assistir o Rurouni Kenshin dessa temporada. Só que, mano, nem em 1000 anos eu vou achar melhor que a antiga. Pra mim, a antiga é incontestável, tá ligado? Até pelo estilo gráfico que eu gosto, porque, querendo ou não, ele é um anime de samurai. E ele tem essa pegada tipo de contar os tempos antigos. E o anime antigo, ele tem meio que aquela colorização antiga de TV de tubo. E eu gosto muito disso, sabe? Aquela pegada mais antiga, antiquada. E querendo ou não, eu acho que quando tu traz esse tipo de anime à tona pras pessoas, eu acho que ele tá fadado a viver um pouco na sombra da sua versão antiga, né? Porque é bem famosa, né? Então, eu acho que se você nunca assistiu Samurai X e quiser sentir um pouco dessa experiência, você pode assistir esse anime que tá passando agora. Mas eu, Dude, recomendo assistir a versão antiga. Até porque tem até dublada, né? Então, mano, eu acho fantástico. Fantástico demais. Isso, gente, finalizando aí o nosso episódio de primeiras impressões da temporada de julho. É óbvio que a gente não tinha como cobrir todos os animes da temporada, tem mais animes que a gente inclusive viu, mas a gente não consegue trazer aqui pra discussão, porque senão ia ficar um podcast de 3 horas, né, gente? Mas o Dude tem um desafio pra vocês aí. Acho que a perguntinha relâmpago desse episódio é perguntar qual anime faltou nessa nossa lista, né? A gente falou de My Happy Marriage, Dark Gathering, Zunsen, a gente falou do anime da máquina de refrigerante, Rise no Atelier, que é um anime bem diferentão aí, que talvez o André não percebeu. Falamos da continuação de Mushoku, Jujutsu, Bleach, Horimiya, que bem, na verdade, não é bem uma continuação de Horimiya, né? Mais umas historiazinhas. Continuação espiritual ali. E demos uma pitocada em Rurouni Kenshin, mas obviamente o anime na temporada tem, sei lá, quase 100, né? Eu acho que talvez até tenha mais animes. E a gente não conseguiu trazer todos aqui. A gente queria que vocês comentassem qual anime que faltou aqui. Um anime bom que você assistiu que talvez tenha passado despercebido nos nossos olhos. Comenta aí no YouTube e no Spotify para o nosso episódio especial no final do mês, que a gente lê os melhores comentários nos episódios do mês. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Como o Dude pediu, cara, por favor, comenta no YouTube, deixa o seu like lá no YouTube. E você que ouve no Spotify, não vacila, cara. Também tem a caixinha de pergunta lá pra você responder e também concorrer lá ao nosso sorteio mensal na live de comentários. Então, passa por lá, responde a perguntinha que a gente vai deixar e vai pro abraço, cara. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um abraço de novo. Falou. Falou. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.